Queridos amigos, estudo da lição número 8, a parte de segunda-feira. Não existe meio termo, ou ainda podemos dizer uma escolha de vida ou morte. Deus sempre colocou-nos numa posição de escolha. Ele nunca força a barra para que a gente seja direcionado para as coisas boas. Logicamente que Ele assim nos mostra sempre a verdade do bom caminho, os resultados do bom caminho e também os resultados de um caminho mal escolhido. Por isso que hoje, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas, muitos crentes que não sabem escolher. E quem é que sabe escolher? O ser humano, ele é volúvel, ele assim, muda de opinião rapidamente, muda de gosto, muda de sentimento, e está sempre envolvido naquilo que lhe parece mais agradável. Por isso as pessoas caem facilmente no pecado, e muitos que caem em tentações acabam depois culpando situações de nunca a si mesmo, tá? É porque fez isso, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa me iludiu, porque a pessoa foi atrativa, porque a pessoa foi sedutora, e assim a pessoa acaba sempre dando desculpa para o outro lado, tá? Escolha de vida ou morte, pecado ou consagração, escolha de bênção ou maldição. Deus sempre nos coloca assim diante de situações para que nós possamos ter consciência daquilo que vamos escolher. Por isso a palavra de Deus, quando ela está dentro da mente do ser humano, no coração do ser humano, ela nos direciona para escolhas corretas. Isso é muito importante, nós possamos então conhecer. Por isso que o estudo, a meditação, a comunhão com Deus nos leva a escolhas perfeitas. Senão seremos levados aí por qualquer tipo de situação. Um navio que estava navegando nas águas do Atlântico, de repente, esse navio que estava numa rota boa, o comandante sabia da rota, de repente o navio bateu num grande bloco de gelo. Foi um espanto. Como poderia aquele navio ter batido naquele bloco de gelo, estando na rota certa? Quando examinaram, descobriram que uma corrente marítima levou o navio rapidamente, sem que percebessem, para um local onde havia recifes e onde havia icebergs. E o rombo no casco do navio foi grandioso. Por sorte, eles conseguiram ainda resolver o problema e o navio não naufragou. Mas isso nos mostra que nós, como seres humanos, podemos ser levados por correntes de paixões, de sentimentos, correntes de tentações, por correntes até mesmo de atração de coisa boa. Uma pessoa pode assim endeusar algo que é bom e transformar aquilo em algo assim pernicioso para a sua vida. Imagina uma pessoa que usa o computador assim para o seu trabalho, ganha dinheiro através da sua profissão, de repente se vê assim viciado em coisas que a internet assim com certeza leva a pessoa a ficar viciado. Se você pensar direitinho, você pega o celular e você pega assim pensando, eu vou ver algumas mensagens do WhatsApp. De repente você pula para o Facebook, de repente você pula para o Instagram, de repente você fica 3 horas mexendo no celular e você acaba assim se enveredando por situações que você nem esperava. O seu pensamento muda com isso. Você estava com um pensamento, de repente, outro pensamento ocupa a sua cabeça. Eu já vi pessoas ouvindo, assistindo o culto, mas de olho no celular. De repente a pessoa, no meio do sermão, se levanta e vai embora. Alguma coisa no celular levou a pessoa a tomar uma decisão, a fazer uma escolha diferente naquele instante. Eu conheci uma pessoa que foi convidada para ir com um pregador em uma igreja, e o pregador disse, você vai cantar comigo. Quando chegou no meio do caminho, ele disse, é brincadeira, eu não vou pregar em nenhuma igreja, só queria que você ficasse comigo hoje o sábado inteiro, a gente pode fazer um bom programa hoje. Aquela moça disse, você está ficando louco? Eu estou pensando que você está me levando para uma igreja para cantar, me preparei espiritualmente para isso. Você quer que eu passe um dia com você numa orgia? Pode parar o carro, vou descer agora. Disse, não, calma, desce para o carro. Gente, foi uma discussão assim, dentro das bases cristãs, e a moça fez esse camarada voltar, e ele então deixou-a perto da casa dela, e ela entrou na casa dela e chorou muito. Ela disse, meu Deus, como é que pode um cristão ser dessa forma? Alguém que te serve ter uma escolha errada dessa forma. Então veja, alguém pode usar uma coisa boa para o lado mal. A pergunta número 1 diz assim, como as duas opções de escolha estão diante de todos? Quais são elas? E tem os textos bíblicos que mostram as duas escolhas. Por exemplo, escolha de vida ou morte eterna. São João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escolha de morte ou vida eterna. Gênesis 7, 22, salvação ou perdição. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra.
desde o réptil até o animal, e até as aves do céu, e foram extintos, e ficou Noé e os que com ele estavam na arca. Está vendo? Escolha de salvação e perdição, escolha de morte ou vida eterna. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É a escolha de morte ou vida. Romanos 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. 1 João 5, verso 12. Aceitar ou rejeitar. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Praticar ou não praticar. Mateus 7, 24. Todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é comparado ao homem insensato que fez a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Então, os versos bíblicos mostram escolha de vida ou morte, praticar ou não praticar. Então, a pergunta é, nesses versos, como as duas opções de escolha estão diante de nós? Resposta: as duas opções são vida eterna ou morte eterna, salvação ou perdição, aceitar ou rejeitar Jesus, praticar ou não praticar a vontade divina. São escolhas diretas, não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ter você exercitar meio termo. Diante do grande conflito, não podemos ficar em cima do muro. Até contado uma história que havia uma pessoa em cima do muro e Jesus aflito gritava: saia do muro, saia do muro. E alguém olhou e disse que o diabo estava sossegado numa rede, olhando para o muro, olhando para a pessoa em cima do muro. E o diabo nem aí com a pessoa em cima do muro. É a pessoa em cima do muro e Jesus dizendo: pule, venha para o meu lado, por favor. E alguém perguntou: por que Jesus está tão desesperado e o diabo está tão tranquilo? A pessoa disse: porque o muro pertence ao diabo. Então, estar em cima do muro quer dizer que a pessoa já é do diabo. Por isso que o diabo está tão tranquilo e Jesus está assim, tão ansioso para que a pessoa pule para o lado de Jesus e alcance a salvação. Não existe meio termo na vida cristã. Ou nós somos de Deus ou somos do diabo, tá? Se a escolha levar para a morte eterna, qual será o destino dos ímpios? A gente tem a passagem de Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, para a pergunta, se a escolha levar para a morte eterna, qual será o destino dos ímpios? Resposta: o destino dos ímpios será o lago de fogo que os queimará, até que sejam extintos e a justiça divina seja cumprida. Quando fala-se de fogo eterno, não quer dizer um fogo que dure perenamente, mas é um fogo com natureza eterna, que faz a extinção imediata. Como foi com Sodoma e Gomorra? Foi fogo eterno que caiu sobre Sodoma e Gomorra e extinguiu aquelas duas cidades. Não ficaram queimando para sempre. Não teria sentido um Deus de amor levar pessoas para o céu e os salvos terem conhecimento de que tem um lago de fogo onde seus amigos e parentes que não se salvaram estão sofrendo eternamente. Não teria sentido. O Deus de amor quer erradicar pecado e pecadores uma vez para sempre do universo. Como diz o livro de Malaquias, que uma vez que o pecado vai ser extinto, não se levantará duas vezes o mal. Deus abençoe você. Que haja uma bênção, que suas escolhas sejam sempre para o lado de Deus, para o lado de Cristo, para o lado do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição, por esse alerta. Que possamos fazer sempre escolhas boas para a vida, Senhor. Escolhas para a bênção. Escolhas, Senhor, para praticar a tua vontade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e que haja uma bênção para o teu coração. Vamos ter uma boa semana, com certeza, na presença de Deus. Amém.